O que você acha que é o lugar mais alto onde os humanos conseguem viver? Na verdade, muita gente acredita que é impossível viver em montanhas muito altas porque o ar é rarefeito, faz muito frio e quase não crescem plantas por lá. Mas, na verdade, existem comunidades no mundo que vivem a mais de 16 mil pés de altitude. Em lugares assim, o dia a dia é um grande desafio. Mas, apesar disso, há pessoas que vivem lá permanentemente. Existem casas, escolas, igrejas, mercados e famílias que vivem há várias gerações nas altas montanhas. Mas como eles conseguem sobreviver em um lugar assim? Qual é o motivo pelo qual eles escolheram ficar aqui? E como é a sensação de viver em lugares tão altos? É isso que vamos descobrir. Mas antes de começarmos a discussão, gostaria de pedir que você deixe um like e se inscreva no nosso canal. Isso já é uma grande ajuda para nós criadores de conteúdo, então vamos começar. Número 15, Gazayong, Butão. Na parte norte do Butão, perto da fronteira com o Tibete, encontra-se Gazayong. Está a aproximadamente 2.800 metros ou mais de 9.400 pés acima do nível do mar. Não é o lugar mais alto desta lista, mas é uma das comunidades mais remotas com habitantes permanentes durante todo o ano. A palavra Jong significa uma grande fortaleza, que serve como escritório do governo e mosteiro para os monges. Então, não é apenas uma vila simples. Aqui também são realizadas muitas atividades do governo local. O Gazajong foi construído no século XVII, sob as ordens de Jabdrong Ngawang Namgyal, o líder que unificou o Butão. Este local foi escolhido porque fica em uma área elevada e é fácil de vigiar os vales ao redor. Também era importante para a defesa do país. A vida aqui não é fácil. Durante o inverno, a temperatura cai para menos 10 graus Celsius. Também chove com frequência. Quando neva, às vezes as pessoas têm dificuldade para viajar. A vida dos moradores é simples. A maioria das casas é feita de pedra e madeira. A água vem de nascentes nas montanhas. Também há uma pequena escola e um posto de saúde para os moradores. Nos últimos anos, o Butão começou a introduzir o ecoturismo na região. Gaza é conhecida por suas belas trilhas para caminhadas e fontes termais naturais. Mas o desenvolvimento ainda é limitado porque o governo quer preservar a natureza e o modo de vida tranquilo da comunidade. Até hoje, Gazajong continua sendo uma das comunidades permanentes mais isoladas e tranquilas dos Himalaias. Número 14. Laringo-Larinconada, Peru. Há uma cidade tão alta que muitos têm dificuldade para respirar ao chegar pela primeira vez. Mas, surpreendentemente, milhares de pessoas ainda escolhem viver nesse lugar. Essa cidade é Laringo-Larinconada, no país Peru. Ela está localizada nas montanhas dos Andes e fica a aproximadamente 5.100 metros ou mais de 16 mil pés de altitude. Por causa disso, ela é reconhecida como a comunidade permanente mais alta do mundo. Devido à altitude extrema, o ar é rarefeito. Isso significa que as pessoas respiram menos oxigênio. Mesmo uma simples caminhada pode deixá-las cansadas. Outros sentem dor de cabeça, tontura ou dificuldade para respirar enquanto seus corpos vão se adaptando. Quase não há árvores ao redor da cidade. O lugar é frio e alto demais para a agricultura normal. Por isso, a maioria dos alimentos e outras necessidades são trazidos de outras cidades. Se a vida aqui é tão difícil, por que ainda há pessoas que querem morar em Larinconada? A resposta é simples: ouro. Há muitos depósitos de ouro nas montanhas ao redor da cidade. No final dos anos 90 e no início dos anos 2000, o preço do ouro subiu rapidamente em todo o mundo. Por causa disso, milhares de pessoas foram para Larinconada. Alguns eram mineiros, outros abriram pequenos negócios para ganhar dinheiro com a comunidade em crescimento. Atualmente, estima-se que entre 30 mil e 50 mil pessoas vivem aqui. É difícil saber o número exato porque muitas pessoas mudam de residência com frequência e muitas minas não estão formalmente registradas. Mas mesmo com muitos moradores, ainda faltam serviços básicos na cidade. Nem sempre há eletricidade. As estradas também são ruins, principalmente quando o tempo está ruim. Em muitos lugares, também não há um sistema de esgoto adequado, por isso é difícil manter o ambiente limpo. A mineração de ouro é a principal fonte de renda da maioria das pessoas aqui. Em algumas minas, é utilizado o chamado sistema Cachório. Nesse sistema, um mineiro trabalha por 30 dias sem salário fixo. Depois do 31º dia, só então ele é autorizado a pegar o quanto de ouro conseguir,
ou o que conseguir carregar para fora da mina. Esse sistema é como um jogo de azar. Se o mineiro tiver sorte e conseguir muito ouro, ele pode ganhar muito dinheiro. Mas se ele conseguir só um pouco, quase não vai levar nada para casa depois de um mês de trabalho. Por isso, muitas pessoas esperam que um dia seja a vez delas de terem sorte. Apesar de todas as dificuldades, ainda assim é uma verdadeira comunidade. Há lojas, mercados, igrejas, pequenas lanchonetes e crianças brincando nos terrenos baldios. A vida normal continua mesmo com o tempo muito frio e o ar rarefeito. Para a maioria das pessoas que moram aqui, elas não ficam porque a vida é confortável. Eles ficam porque acreditam que um pequeno pedaço de ouro pode mudar a vida de suas famílias. Em Lar Encunada, cada dia é difícil, mas para muitas pessoas, a esperança de encontrar ouro é o motivo pelo qual continuam vivendo na comunidade permanente mais alta do mundo. Número 3. El Aguilar, Argentina. Nas montanhas dos Andes, no norte da Argentina, encontra-se El Aguilar. Esta cidade está a aproximadamente 3.700 metros ou mais, de 12.300 pés acima do nível do mar. Não é um destino turístico. É uma verdadeira cidade onde famílias vivem durante todo o ano. El Aguilar foi fundada em 1929 para dar suporte à grande mina de zinco e chumbo. Até hoje, a mineração ainda é o sustento das famílias. É a principal fonte de renda para a maioria dos moradores. Por estar em altitude elevada, o ar é rarefeito. Até mesmo subir escadas ou carregar objetos é mais cansativo do que o normal. Muitas pessoas também sentem o mal da altitude enquanto seus corpos se adaptam. Estima-se que cerca de 3.000 pessoas vivem aqui. A maioria trabalha na mina. Outros trabalham em escolas, hospitais, escritórios e outros serviços comunitários. Apesar de sua localização remota, ainda há uma escola, centro de saúde, área esportiva, centro comunitário e um pequeno cinema. Também há festivais que mostram a cultura dos povos indígenas dos Andes e da Argentina moderna. Mas os desafios não desaparecem. No inverno, as estradas podem ser fechadas por causa da neve e dos ventos fortes. Quando isso acontece, a chegada de alimentos e outros suprimentos também é atrasada. Apesar de tudo isso, El Aguilar segue viva. Esta cidade prova que ainda é possível construir ou formar uma comunidade forte, mesmo em lugares muito altos e difíceis. Número 12. Tuiwa, Tibete. No Planalto tibetano encontra-se Tuiwa, uma das comunidades permanentes mais altas de todo o mundo. Ela está a mais de 5.000 metros, ou cerca de 16.600 pés, acima do nível do mar. Não é uma cidade mineradora nem uma base militar. Pequena comunidade tibetana dedicada à criação de animais. A vida aqui é difícil. O ar aqui tem apenas cerca de metade do oxigênio em comparação com os lugares ao nível do mar. As plantações quase não crescem porque o solo é muito frio durante quase todo o ano. A água é obtida do derretimento do gelo e das nascentes nas montanhas. Outros alimentos, remédios e suprimentos precisam ser trazidos de cidades distantes. Até mesmo tarefas simples se tornam mais cansativas. Cuidar dos animais, buscar água e acender o fogo exigem muito mais esforço. Os cientistas também estudaram as pessoas que vivem aqui. De acordo com os estudos, eles têm uma capacidade natural de lidar melhor com o ar rarefeito do que a maioria das pessoas. Também não há restaurantes, shoppings ou muitos carros em Tuiwa. A vida é tranquila e a comunidade é muito unida. Apesar do frio intenso e do ar rarefeito, Tuiwa continua sendo uma das comunidades permanentes mais altas do mundo. Número 11. Alma, Colorado. No estado do Colorado, nos Estados Unidos, encontra-se Alma. Ela está situada a aproximadamente 3.200 metros ou mais de 10.000 pés acima do nível do mar. Esta é a municipalidade incorporada mais alta de todos os Estados Unidos. Isso significa que ela tem seu próprio governo local e pessoas que moram lá permanentemente. Alma começou como uma cidade mineradora no século XIX. Oficialmente se tornou uma cidade em 1873, depois que ouro, prata, zinco e chumbo foram descobertos em seus arredores. Atualmente, Alma tem uma população pequena. Muitos dos moradores trabalham em cidades vizinhas e viajam diariamente pelas montanhas. Por ser uma região elevada, o ar também é rarefeito. O inverno é longo e a neve cai com frequência. Por isso, as casas e os veículos
precisam ser preparados para o frio intenso. Apesar disso, a comunidade é tranquila e bem organizada. Durante o verão, eles ainda realizam festivais de arte e música que atraem muitos visitantes. Muitos escolhem morar em Alma por causa do ambiente tranquilo e da bela vista das montanhas rochosas. Número 10. Wenwenquan, Tibete. Perto da fronteira de Xinjiang, no Tibete, encontra-se a pequena comunidade de Wenwenquan. O nome significa fonte termal. Ela está situada a aproximadamente 4.800 metros ou mais de 15.900 pés acima do nível do mar. É uma das vilas administrativas mais altas de toda a China. Estima-se que cerca de 200 pessoas, ou até menos, vivem aqui permanentemente. A maioria são famílias tibetanas e alguns funcionários do governo. Wenwenquan fica perto da rodovia Qinghai-Tibete e da ferrovia Qinghai-Tibete, a ferrovia mais alta do mundo. Por causa disso, é mais fácil chegar aqui do que em outras comunidades de grande altitude. Mas a vida aqui ainda não é fácil. O ar é rarefeito e há apenas metade do oxigênio em comparação ao nível do mar. Por isso, os recém-chegados se cansam rapidamente. As casas são feitas de pedra e tijolos de barro para manter melhor o calor dentro. A eletricidade vem de pequenos geradores e painéis solares. Nos últimos anos, o governo da China adicionou alguns serviços essenciais, como um fornecimento de água melhor, uma clínica de saúde e melhor isolamento nas casas. Mas o clima extremo continua sendo um desafio. Quando o clima e o fornecimento de água mudam, o sustento das famílias que dependem da criação de animais também é afetado. Apesar de tudo isso, as pessoas continuam vivendo em Wenquan, uma das comunidades permanentes mais altas da China. Número 9. Parinacota, Chile. Na parte mais ao norte do Chile encontra-se Parinacota. Fica perto da fronteira com o Peru e a Bolívia. E está a aproximadamente 4.300 metros ou 14.000 pés acima do nível do mar. Estima-se que apenas entre 100 e 200 pessoas vivem permanentemente aqui. Por isso, é uma das comunidades habitadas permanentemente mais altas da América do Sul. Parinacota é cercada por altos vulcões e vastos campos de pastagem. O local também é conhecido por seus lagos, onde podem ser vistos flamingos rosas. A maioria dos residentes cria lhamas e alpacas. Esses animais são importantes porque fornecem lã, carne e sustento para a comunidade. Há uma pequena escola na vila, mas quando as crianças chegam ao ensino médio, elas precisam se mudar para outra cidade para estudar. O número de turistas também está aumentando devido à bela paisagem, mas ainda assim, não se tornou um grande destino turístico porque muitas pessoas têm dificuldade para respirar em lugares altos. Até hoje, Parinacota continua tranquila e os moradores continuam mantendo seu modo de vida tradicional. Número 8. La Paz, Bolívia. La Paz é a capital mais alta do mundo. Ela está localizada na Bolívia e fica entre aproximadamente 3.200 a 3.000 metros acima do nível do mar, dependendo da parte da cidade. A cidade está situada em um vale profundo cercado por altas montanhas. Por causa disso, La Paz tem uma aparência única em comparação com outras capitais. Nas partes mais baixas da cidade é um pouco mais quente e há mais oxigênio. Nas áreas mais altas, o clima é mais frio e o ar rarefeito. Por isso, muitos turistas ficam sem fôlego ao chegar e alguns sentem outros efeitos do mal da altitude enquanto seus corpos se acostumam. Apesar disso, a vida em La Paz é normal. Existem escolas, empresas, escritórios do governo e milhões de pessoas moram aqui o ano todo. La Paz prova que, mesmo sendo uma cidade muito alta, ainda pode ser o centro de negócios, cultura e governo de um país. Número 7. Xingu, Índia. Nas montanhas do Himalaia, na Índia, encontra-se Xingu. Está a aproximadamente 4.400 metros ou 14.500 pés acima do nível do mar. Menos de 200 pessoas vivem permanentemente aqui. A maioria pertence aos Brokpa, um pequeno grupo étnico que vive nesta região há muito tempo. Xingu não foi formada por mineração ou turismo. A comunidade sobrevive da agricultura e da criação de animais. Devido ao ar rarefeito e ao clima frio, poucas coisas podem ser cultivadas. Entre eles estão a cevada, ervilhas e alguns vegetais de raiz. Eles também criam iaques e cabras, de onde obtêm leite, carne e lã. A cultura deles é muito importante para eles.
Até hoje, eles ainda celebram suas tradições, danças e festivais que são passados dos mais velhos para as crianças. Os moradores têm uma relação muito próxima. Quando há algo para consertar ou quando chega uma forte nevasca, toda a comunidade se ajuda. Apesar do frio intenso e das altas montanhas, Xingu continua habitado e ainda é uma das comunidades permanentes mais remotas da Índia. Número 6, Chivai, Peru. Nas montanhas dos Andes, no Peru, encontra-se Chivai. Ela está situada a aproximadamente 3.600 metros ou 12.000 pés acima do nível do mar. É a capital da província de Kailoma e tem uma população de cerca de 5.000 pessoas. Também é uma das cidades mais importantes próximas ao Cânion do Colca, um dos cânions mais profundos do mundo. Ainda é possível ver em Chivai a história dos Incas e da época dos espanhóis. Há uma igreja antiga, uma praça e ruas de pedra que ainda são usadas até hoje. A cidade também é conhecida por suas tradições coloridas. Durante as festas, os moradores dançam usando seus trajes tradicionais. As fontes termais de La Calera ficam próximas a Chivai. Muitos turistas e moradores vêm aqui para relaxar nas águas quentes que vêm do subsolo. Apesar da altitude elevada e do ar rarefeito, Chivai continua vibrante e ainda é uma das cidades mais importantes dos Andes peruanos. Número 5, Karzoque, Índia. Na região de Ladakh, na Índia, encontra-se Karzoque. Está a aproximadamente 4.500 metros ou mais de 14.800 pés acima do nível do mar. Menos de 200 pessoas vivem aqui permanentemente. Por isso, é uma das comunidades mais altas e remotas da Índia. Por causa da grande altitude, o ar é rarefeito e a vida é difícil. Durante o inverno, a temperatura cai para menos 20 graus Celsius e toda a vila pode ficar coberta de neve. A maioria dos moradores são Tsangpa que criam iaques e cabras. É dessas cabras que vem a famosa lã pashmina, um dos tipos de lã mais caros do mundo. No centro da vila encontra-se um mosteiro budista que já existe há mais de 300 anos. Até hoje, ele continua sendo uma parte importante da vida da comunidade. Poucos turistas vêm aqui. O governo também faz questão de limitar o desenvolvimento para proteger a natureza. Apesar do frio intenso e do ar rarefeito, as pessoas em Karzoque continuam vivendo e mantendo suas tradições por muitas gerações. Número 4. Potosí, Bolívia. Na Bolívia encontra-se Potosí, uma das cidades mais altas do mundo. Está a mais de 4.000 metros ou 13.400 pés acima do nível do mar. Durante a época dos espanhóis, foi uma das cidades mais ricas de toda a América devido à grande quantidade de prata extraída do Cerro Rico ou Montanha Rica. Até hoje, mais de 200.000 pessoas vivem permanentemente aqui. A mineração não é a única fonte de sustento neste lugar. Há escolas, universidades, hospitais, mercados e também museus na cidade. Por ser uma região elevada, muitos turistas acabam sofrendo com o mal da altitude. Mas para os moradores, isso já é uma parte normal da vida deles. Potosí também é conhecida pelo seu antigo centro da cidade, reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco devido aos seus edifícios e igrejas históricos. Até hoje, Potosí continua sendo uma parte importante da história e da cultura da Bolívia. Número 3. Laia, Butão. Nas montanhas do Butão encontra-se Laia. É uma das comunidades permanentes mais remotas do país. Ela está a mais de 12.000 pés acima do nível do mar. Não é fácil chegar até aqui. É preciso viajar por algumas horas e depois caminhar pela montanha por quase 2 dias. A maioria dos moradores cria iaques. Eles também coletam cordyceps, um tipo de fungo usado na medicina tradicional e que tem alto valor. Durante o inverno, a temperatura cai para menos 15 graus Celsius. Por isso, as famílias ficam apenas em suas casas enquanto cuidam de seus animais. As mulheres em Laia também são conhecidas por seu chapéu tradicional único, que ainda usam até hoje. A internet e a energia solar estão chegando aos poucos na comunidade. Mas muitos jovens ainda se mudam para as cidades para estudar ou trabalhar. Apesar disso, as tradições de Laia continuam vivas até hoje. Número 2. Wolong, China. Na província de Sichuan, na China, encontra-se Wolong. Ela está situada a uma altitude de aproximadamente 12.500 a 13.000 pés acima do nível do mar. Wolong é conhecida mundialmente por seus centros de conservação do panda gigante.
Mas além disso, também é uma verdadeira comunidade habitada por tibetanos há muitas gerações. Na década de 1980, foi construído aqui um dos mais importantes centros de pesquisa de pandas do mundo. Desde então, o número de cientistas e conservacionistas que vêm ao local aumentou. Também continuam sendo estudados aqui como as mudanças climáticas afetam as montanhas, as florestas e os animais que vivem na região. Apesar das instalações modernas de pesquisa, muitos moradores ainda mantêm seu modo de vida tradicional. O Wolong prova que a natureza, a ciência e a comunidade podem coexistir em um só lugar. Por isso, este lugar lidera a lista das comunidades permanentes mais altas do mundo. Número 1. Tizenek e Ambaras, Etiópia. Nas montanhas Simien da Etiópia encontram-se as comunidades de Tizenek e Ambaras. Esses lugares estão situados entre aproximadamente 3.600 e mais de 4.000 metros acima do nível do mar. A maioria dos residentes são agricultores. Eles cultivam cevada, trigo, tefe e outras culturas que conseguem sobreviver no clima frio. O ar também é rarefeito no local, por isso muitas pessoas que chegam lá ficam facilmente sem fôlego. Existem escolas e uma clínica de saúde simples, mas em algumas comunidades as crianças precisam caminhar longas distâncias para poderem frequentar as aulas. Apesar da vida difícil, as famílias continuam morando aqui e passam sua cultura de geração em geração.